semana do aniversário de Brasília, no Globo Comunidade de hoje, eu converso com o jornalista Adirson Vasconcelos, um dos primeiros jornalistas que chegou aqui para contar o que seria a nova capital. Ele tem umas histórias muito curiosas e até engraçadas. O senhor me falou que Israel Pinheiro era muito devoto de Dom Bosco e ele tinha até umas discussões com o santo. Como é que era isso? É curioso. O doutor Israel Pinheiro, para nós conhecermos, ele foi aluno salesiano de Dom Bosco. Dom Bosco previu Brasília, anteviu Brasília, sonhou Brasília, é uma profecia, inclusive. E o doutor Israel Pinheiro era um homem muito sério em todas as suas coisas, ele era um compenetrado. E graças a isso, essa seriedade, aquela firmeza dele, é que foi possível Brasília. Porque se colocasse um mais fraco, não aconteceria. E ele confiava demais em Dom Bosco. Quando ele foi locar com Oscar Niemeyer e Jofre Parada o Palácio da Alvorada em 56, finalzinho de 56, ele viu aquele monte ali na frente e perguntou, estava Sayão também, perguntou a Sayão se ele poderia construir ali uma capelinha para o Dom Bosco lá em cima, para que Dom Bosco visse a construção de Brasília. E aconteceu. Hoje é a ermida Dom Bosco. A ermida de Dom Bosco saiu em mesmo em 56. O Geraldo Passo, engenheiro de Goiânia, foi contratado e fez aquela construção. Mas o Dom Bosco, ele confiava, o doutor Israel, ele confiava imensamente em Dom Bosco. Ele ia lá à ermida durante a construção, durante todo o tempo, 57, 58, 59, e ia fazer orações. Ali no final de tarde, ele ia com o motorista, no jipe, e até o motorista uma vez me contou. Disse que era curioso, ele deixava o doutor Israel a uma certa distância, porque não dava para o carro chegar até lá. Ele ia numa trilhazinha, etc., devia dar uns 50, 100 metros. E uma ocasião, por volta de 59, quando Brasília estava num rush, era febril o movimento aqui, ele levou o doutor Israel lá para uma oração, etc., calma. E, de repente, o doutor Israel desceu, algum tempo depois, o motorista começou a ficar preocupado. Porque eu vi umas vozes fortes, e aumentando, e hora forte, e hora baixa. Ele disse, não, está vindo alguma pessoa, ou algum animal. Aí ele resolveu descer. E quando ele desceu e divisou o doutor Israel assim, ele estava olhando para o santo Dom Bosco e dizendo, mas nós não combinamos que a construtora tal ia trazer o equipamento tal dia, nós não acertamos tal coisa, que a obra não está pronta, por que não vieram os cimentos, por que não veio isso? Uma bronca ia em voz alta. Estava brigando com Dom Bosco. Brigando, a intimidade que ele tinha, e ele soltava, desbravava aquela coisa dele interior de as coisas não estarem acontecendo com o próprio Dom Bosco. Era curioso isso. A inauguração de Brasília também deu um probleminha com a bandeira. O que houve? A inauguração de Brasília foi um momento significativo. Dia 20, o presidente chegou aí, foi um candango aí imenso, foi um momento extraordinário, inesquecível a inauguração, principalmente a partir da tarde de 21. Na manhã da tarde do dia 20. Na manhã do dia 21, aquela Praça dos Três Poderes cedio já estava lotada de gente. E fui cedo para lá, depois de ouvir os clarins do Exército, etc., que foi assim, emocionante no silêncio, e tinha os diplomatas, estava ali, o pessoal de cerimonial, preparando, que o primeiro ato era o presidente hastear a bandeira nacional. Mas eles estavam ali junto do mastro e com uma dificuldade imensa, que a roldana lá em cima enguiçou. E as cordas, etc., não estavam conseguindo se movimentar. E eles procurando uma escada, não sei o quê, já estava próximo do presidente chegar, que ele chegava às 9 horas, e devia ser umas 8 e pouco. Então eles procurando isso, etc., um pouco de nervosismo, e estava passando um candango carregando alguma coisa. Então, falando-se aquilo, então o candango disse, não, é lá em cima, sim, eu posso ir. Aí ele pegou no mastro, subiu, parecia... Viu como se fosse um pé de coco. Um pé de coco ou um pau de sebo que tem no Nordeste, e ele chegou lá, arrumou, resolvido o problema, podia inaugurar Brasília. E hoje, como é que o senhor vê, com todas essas histórias que aconteceram, o senhor guarda muito bem na sua memória, como é que o senhor vê a cidade hoje, 50 anos depois? Realmente, o tempo da construção foi um tempo assim extraordinário, de amor, de idealismo, de entusiasmo. O presidente Juscelino passava isso, e foi um momento de muita felicidade. Eu me sinto até um predestinado. Deus me fez muito bem em me trazer para viver aquele tempo. E por isso eu gostei tanto, estou vivendo até hoje. Hoje, quando Brasília,
completa seus 50 anos. Cabe um momento de reflexão. Desde que Brasília completou 40, que eu estou a meditar. Dom Bosco previu que nesse terceiro milênio haveria de nascer aqui uma nova civilização. E o presidente Juscelino chegou a me dizer, numa hora que conversamos bastante, ele disse: Adirson, Brasília será a capital do terceiro milênio. Viva e verá. E eu estou vendo. Veja quanta coisa curiosa e inusitada está ocorrendo em Brasília nesse período inicial do terceiro milênio. Porque Dom Bosco disse que a nova civilização que havia de se formar aqui nessa cidade cercada por um lado, no paralelo 15, ela começava a ocorrer a partir do ano 2003. E eu tenho observado nesse decenho que medeia os 40 anos para os 50 de Brasília, nesse início de terceiro milênio, como coisas inusitadas estão ocorrendo. Tudo aparece. Quanta crise, quanta revelação de fatos até triste para nós, ao longo de todo esse tempo. No começo foram de caráter nacional. Nos últimos tempos, às vésperas dos 50 anos, coisas antiéticas, antimorais, aqui nesse período, às vésperas dos 50 anos. O que o senhor acha que é isso? Isso eu tenho a impressão. Os espiritualistas, e eu mesmo penso assim, que Brasília está vivendo um momento de ocupação, de limpeza, como ocorre na Bahia, a limpeza das escadarias. E isso é para que essa juventude hoje que vive em Brasília perceba que esses caminhos revelados não são os caminhos verdadeiros, não são os caminhos da seriedade, da moral, do civismo, da construção, da espiritualidade, para nós formarmos aqui, principalmente com essa juventude que aí está, que está aprendendo essas lições, que essa juventude que é o homem síntese de Brasília, porque aqui vieram brasileiros de todas as regiões e aqui nasceu o jovem de Brasília nesses 40, 50 anos. E aqui essa juventude é que está predestinada a formar a nova civilização, que vai ser uma civilização da justiça social, da liberdade de pensamento, da igualdade de direitos e dos deveres entre os homens, e também da solidariedade, como foi exemplo no tempo da construção de Brasília, a fim de formarmos aqui em Brasília a nova civilização, a civilização do amor, a civilização da justiça, a civilização de homens e mulheres felizes. E isso marca de Brasília, todas as profecias dão a indicar isso. E esse fato ocorrerá, sem dúvida, nos próximos 40 anos, de 2000 a 2040. Como foi a caminhada de Moisés, que resgatou os fugitivos, os cativos do Egito e os levou à Terra Santa. E Brasília tem essa grande imagem e essa grande predestinação de nós sermos aqui uma nova Canaã a expandir para o Brasil e para o mundo um novo tempo, uma nova era de paz, de felicidade, de homens felizes. O Globo Comunidade de hoje termina aqui. Feliz aniversário Brasília e parabéns para você que faz parte dessa história. A gente se vê de novo domingo que vem. Até lá. Tchau.